A paz e a graça do nosso amado Senhor Jesus seja com todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Eu tenho como título A Matança dos Sacerdotes e também como título Davi na Caverna de Adulão. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com eles. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. E Davi saiu dali, foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. Aqui nós temos duas questões. Primeira, que a família de Davi, quando soube que ele estava nessa caverna de Adulão, ou algumas versões Adulã, eles vão até Davi. Nós podemos imaginar que em toda essa perseguição do rei Saul contra Davi, o primeiro lugar que eles foram procurar, as primeiras pessoas que o rei começou a atormentar, com certeza foi a família de Davi. E nessa fuga, eles também estavam se escondendo da ira, da raiva do rei Saul. E quando eles encontram Davi aqui nessa caverna, Davi então tem uma preocupação. Eu preciso proteger a minha família. E ele vai até o rei de Moabe e pede proteção ali naquele rei para sua família e diz para ele que precisava deixar os familiares em segurança até ver o que Deus tinha preparado para eles. Muito sábio, né? E o carinho, a dedicação de Davi em guardar, em proteger os seus familiares da ira, da raiva do rei Saul. E outra situação até muito conhecida é que enquanto Davi se escondia nessa caverna, se juntaram a ele 400 homens que ficaram sujeitos à liderança de Davi. Agora, esses homens estavam endividados, com dificuldades, insatisfeitos, quer dizer, pessoas improváveis para fazer parte do exército de Davi. Só que essas pessoas improváveis que se juntam a Davi num momento difícil também da vida de Davi, então foi a dificuldade desses homens se juntando à dificuldade de Davi, eles se tornam os chamados 400 valentes de Davi. Vamos ouvir falar sobre eles, uma grande transformação, uma grande vitória acontece nesse momento. Em 1 Coríntios 1, 26 e 27 diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Interessante esse versículo porque ele está dizendo aqui, Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele diz:
lembrem do que vocês eram. E olha a posição que vocês estão agora. Quando Deus chamou, vocês não eram, nem tinham condição de ter essa posição que vocês têm agora. E Deus está dizendo para mim, está dizendo para nós, olha onde nós chegamos. Às vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos, mas como nós precisamos trazer a lembrança quem nós éramos, de onde Deus nos tirou. E aqui, imagine só, se Davi teria tido um exército de 400 valentes, se ele tivesse convocado esses homens numa época de um reinado de paz, numa época de um reinado onde ele era a autoridade suprema, onde ele não estava fugindo, então esses 400 aqui, completamente improváveis, exatamente como nós acabamos de ler em 1 Coríntios 1, 26 e 27, as coisas loucas deste mundo, para envergonhar as sábias. Aqui no verso 7, Saul, ele disse assim aos oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitões e tenentes de exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho se fez um acordo com Davi? Ninguém se preocupa comigo? Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar e que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim? Então o rei Saul agora começa a fazer chantagem e ele fala contra os homens da tribo de Benjamim, dizendo que eles o estavam traindo, que eles sabiam que Davi havia feito uma aliança com o próprio filho Jonatas, e que ele ainda fala para eles assim: acaso vocês pensam que Davi vai dar a vocês plantações de uva, vai dar terra, vai fazer algum benefício para você? Ele estava querendo dizer assim: olha, Davi não é rei, quem sou rei é eu, e vocês estão me traindo por nada. Porque Davi não pode dar nada para vocês. Essas foram as palavras de Saul. Só que Saul agora, na sua loucura, ele começa a torcer todos os fatos para colocar pessoas a favor dele. E ele diz: vocês estão contra mim e Davi está planejando a minha morte. E isso era mentira. Então Saul, na sua loucura de inveja, de ódio contra Davi, começa a plantar na mente das pessoas ali do seu reino, para ganhar a confiança deles, que Davi estava planejando matá-lo. E uma pessoa aparece com esse apelo do rei Saul, uma pessoa chamada Doeg. Esse Doeg, ele estava lá no templo quando Davi chegou faminto com os seus homens e o profeta Aimeleque estava no templo. Ele estava ali quando ele viu Aimeleque dar para ele os pães, né, que serviram de alimento para ele e para os homens, e também viu ele dar para ele a espada de Golias. Então ele traiu aqui não somente Davi com seus homens, mas também ele traiu o profeta Aimeleque com toda a sua família. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob. E eles foram para o lugar onde estava Saul. Então, Saul diz a Aimeleque: escute, Aimeleque, as suas ordens, respondeu ele. Saul lhe perguntou: por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele deveria fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar.
Uma pessoa cheia de veneno, cheia de ódio, ela começa a torcer toda a situação. E aqui Aimeleque foi entregue, né, por Doeg, que estava no momento que ele ajudava Davi. E agora ele já tinha toda a informação contra Aimeleque e pergunta para ele por que ele se juntou para atrair Saul, sendo que isso não era verdade. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não! O Senhor não deve acusar a mim nem ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Ele estava dizendo, essa não foi a primeira vez que Davi me consultou. Ele estava dizendo, olha, afinal de contas, Davi já lutou muito as guerras de Israel a seu favor. E não foi a primeira vez que eu consultei ao Senhor a respeito de Davi e das vitórias, de como ele deveria se proceder. Então o rei disse, Aimeleque, você e seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto, matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram contra Davi e não me disseram que havia fugido, embora soubessem disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Olha o grau de loucura. Saul manda matar o sacerdote, profeta Aimeleque, toda a sua família e todos os profetas que estavam junto a Aimeleque. Essa loucura não contagiou os homens do exército de Saul, que se negaram a levantar a mão contra homens ungidos e separados por Deus. Eles preferiram desobedecer ao rei e está sujeito à morte pela desobediência, do que matar homens ungidos de Deus. E isso é bonito, porque Davi tinha esse mesmo pensamento de se levantar contra o ungido de Deus. Ele poderia aniquilar com Saul, mas esse mesmo temor que esses homens aqui têm, Davi também tem. Nós vamos ver isso lá na frente. Quando os guardas se recusam, então Saul disse a Doeg, aquele que entregou Aimeleque, mate-os você. E Doeg os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas. Todos foram mortos. É difícil a gente mensurar o coração de uma pessoa com tanto ódio. No início do reinado de Saul, Deus manda ele aniquilar com inimigos, todos, animais, reis, todos era para aniquilar. E ele aniquila em parte. Agora, por uma causa própria, ele se levanta contra homens ungidos de Deus e contra homens, mulheres, crianças e até animais inocentes do seu próprio povo. Saul agora comete uma das maiores atrocidades e loucuras que ele poderia cometer no seu reinado. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar:
Naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim eu sou o culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. Então, Davi, quando soube da morte dos profetas e daqueles inocentes, ele se diz culpado. Ele se diz culpado porque ele sentiu no coração dele, ele sabia que esse Doeg, que estava ali presente quando foi acolhido por Aimeleque, que ele o iria trair. Então Davi diz aqui que sentia culpado, porque ele deveria ter aniquilado com Doeg, e ele não o fez. É claro que as coisas não são dessa maneira. É claro que a culpa, esse sangue, estava na conta de Saul e não de Davi. Mas Davi, como um homem íntegro, mas Davi, como um homem temente a Deus e que lamentou, imagina o lamento de Davi. Imagina a dor de Davi, de um homem que temia o Senhor, que respeitava as autoridades e as autoridades ungidas, em saber a quantidade de profetas, 85 profetas e várias outras pessoas ali daquela região que morreram só porque Davi havia passado por ali. A tristeza no coração de Davi foi enorme e ele então cuida agora desse profeta, do profeta Abiatar. Amém?